E aí, como você está? O vídeo de hoje é sobre Karl Marx, materialismo histórico, materialismo dialético e alienação no trabalho. Antes de começar a falar sobre Marx, eu gostaria de falar sobre um pequeno dilema que acontece quando se está concluindo o ensino médio. Quando a gente conclui o ensino médio, a gente tem a opção de entrar na universidade fazendo Enem. Talvez é por isso que você esteja aqui, né? E aí a gente se vê entre dois caminhos. Ou a gente escolhe aquela profissão que tem a ver conosco, sabe? Aquilo que a gente quer fazer por toda a nossa vida. Ou a gente escolhe aquela profissão que está em evidência no mercado, que pode nos dar dinheiro, muito dinheiro, e que a gente viva bem, confortavelmente. Bem, quem não quer viver bem confortavelmente, né? Mas também quem não quer viver fazendo o que gosta, o que tem vontade por toda a sua vida. Por isso é um dilema. Nem sempre o que a gente gosta de fazer é o que está em evidência financeira. E ser professor no Brasil é dificílimo. Então, por que essa conversa é importante? Esse dilema é importante? Porque tem tudo a ver com o pensamento de Marx, que foi escrito no século XIX, no começo da Revolução Industrial. Marx, muito diferente de Hegel, que pensava que a realidade era o desenvolvimento de uma consciência, de um espírito que tentava conhecer a si mesmo, e, portanto, a realidade era racional, portanto, um idealista. Marx é um materialista que via, ao contrário de Hegel, a realidade material como responsável pela formação da nossa consciência. E a maneira que o ser humano vive nessa realidade é de uma maneira alienada. Por que alienada? Porque trabalhamos e o nosso trabalho não condiz com aquilo que a gente quer fazer. Por isso que hoje a gente vê tão constantemente pessoas nas redes sociais rezando para chegar na sexta-feira e também rezando para o domingo não acabar. Porque a maioria, muita gente, acaba tendo que optar por se manter financeiramente. Pagar o aluguel, pagar comida, pagar saúde. E, claramente, não é condenável, mas é a situação que a gente vive. E você talvez esteja vivendo esse dilema. Mas o que é alienação? Alienação é quando a gente acaba escolhendo uma atividade que não externa aquilo que a gente é. Por exemplo, se eu fosse músico e eu não conseguisse trabalhar com música de alguma maneira, eu não conseguiria expor aquilo que eu sou, aquilo que eu me reconheceria com as minhas músicas e etc. Isso acontece por causa, segundo Marx, da filosofia marxiana, acontece porque o mundo material é determinado pelo sistema econômico que a gente vive. Primeiro foi, segundo as análises dele, o feudalismo. Depois, a burguesia, até a Revolução Francesa. Depois é o que a gente vive hoje, o capitalismo, com essas tantas revoluções industriais. E aí o indivíduo comum que vive nesses sistemas tem toda a sua vida determinada pelo sistema econômico. O ideal, então, seria que a gente vivesse uma vida que fosse possível a gente tornar objeto aquilo que a gente gosta de fazer. Que um veterinário, que uma pessoa que gosta de animais, conseguisse trabalhar com animais. Que uma pessoa que gosta de dar aulas, conseguisse dar aulas e sobreviver com isso. Que uma pessoa que gosta de música conseguisse trabalhar com música. E aí não houvesse esse desvio, essa expropriação de nós mesmos. Isso que é alienação. Fazer com que a maioria das pessoas trabalhe e execute atividades que não condiz, entre aspas, com a natureza daquela pessoa que executa a atividade. Por isso que, segundo Marx, o trabalho é externo ao indivíduo. Quando o indivíduo executa aquela atividade do trabalho, é como se ele estivesse, entre aspas, morto. O indivíduo só sente vida executando aquelas atividades básicas, comer, se alimentar, procriar, e também quando está fora do trabalho. Pensando no Enem, o trabalho alienado de Marx, o trabalho alienado para Marx é essa expropriação do ser do indivíduo
de si mesmo. Ou seja, o indivíduo não faz o que o seu ser exige que faça, e assim o trabalho lhe é externo, o produto, resultado do trabalho lhe é externo, não há reconhecimento. Então, esse é um ponto importante sobre a filosofia de Marx. De repente, o ser humano vive em uma sociedade, e essa sociedade tem religião, essa sociedade tem moral, tem ética, essa sociedade tem política, tudo que constitui uma cultura de um certo tempo. Para Marx, diferente de Hegel, essa superestrutura, ou seja, nossos valores morais, as nossas ideias, são definidas por um sistema econômico. E aí ele dá como exemplo essa transição histórica que houve do feudalismo para a burguesia e depois para o capitalismo. O indivíduo no feudalismo tinha ideias, tinha sua filosofia, tinha sua religião, que condiz com o sistema econômico da sua época. A burguesia também, o capitalismo também. No capitalismo, a gente sabe que sua base é a propriedade privada. Então, o que determina a nossa vida cultural hoje, a nossa vida religiosa, a nossa vida moral, a nossa vida ética, a nossa vida política é a propriedade privada. Então, o materialismo histórico é justamente esse condicionamento da nossa vida, das nossas ideias, da nossa cultura, entre aspas, pelo sistema econômico que a gente vive. Ou seja, o trabalho alienado que eu falei anteriormente, a nossa maneira de pensar, acontece no sistema capitalista, cuja fundação é a propriedade privada, e esse sistema econômico é que determina a nossa maneira de trabalho, é que determina a nossa alienação. E aqui a gente chega no terceiro ponto, que é o materialismo dialético, e tem uma forte influência de Hegel. Bem, depois de Hegel, toda filosofia precisa, de alguma maneira, citar Hegel. Então, Marx se apropria do conceito de dialética hegeliana, só que de maneira diferente. Para Hegel, a dialética era o processo no qual a realidade se desenvolvia. Só que essa realidade era o desenvolvimento de uma consciência. Ou seja, Hegel está no campo do idealismo. Então, Marx acredita que a nossa vida intelectual, a filosofia, a metafísica, a moral é determinada pela base econômica, que eu já falei antes. Então, a dialética, para Marx, se refere ao desenvolvimento da realidade material e não de uma consciência ideal, que era no caso de Hegel. Então, Marx diz que acaba usando a dialética hegeliana, só que de maneira inversa, de cabeça para baixo. Enquanto Hegel falava no desenvolvimento dialético de uma consciência, Marx fala do desenvolvimento dialético da realidade material, do seu materialismo. Ou seja, para Marx, Hegel falava de uma ideologia, falava da realidade sem conexão com a realidade. Já Marx, há uma necessidade vital de falar da realidade a partir da própria realidade. Ele observa a realidade, examina a realidade, analisa, ou seja, decompõe suas menores partes, para depois escrever sobre ela. Então, o materialismo dialético é essa tentativa de ver que, na realidade, há elementos, e se você não sabe o que é dialética hegeliana, por favor, veja o vídeo que eu postei anteriormente, eu vou deixar aqui no card e na descrição, para você poder entender isso melhor. Então, para Marx, a dialética é esse processo no qual a realidade econômica traz em si elementos de negação, e esse é o momento dialético, de negação de si mesma. Ou seja, o feudalismo trouxe junto consigo elementos que possibilitaram o surgimento de uma burguesia até a Revolução Francesa. E essa burguesia trouxe dentro de si elementos que
fez surgir o capitalismo. E o capitalismo traz dentro de si elementos que negam o próprio capitalismo e vai fazer economicamente a base da sociedade se transformar em outra. Portanto, a situação de alienação que o indivíduo vive não é uma mera especulação, mas é um fato concreto da realidade e que pode ser alterado no materialismo dialético ao se alterar a base econômica da sociedade. E a dialética, então, permite que Marx compreenda, primeiro, a situação da sociedade que ele vivia e, segundo, permite ver que há a possibilidade de mudança, já que é um materialismo histórico e dialético, ele muda. Isso significa que a dialética é a lei do desenvolvimento da própria realidade. A realidade se desenvolve se afirmando, se negando, se afirmando e se negando, se afirmando e se negando. Se você chegou até o final do vídeo, deixa um gostei, pense em se inscrever no canal, porque eu estou lançando 2 vídeos por semana durante o mês de julho para ajudar quem? Para ajudar você, claro, a conseguir entrar na universidade e aí tocar a sua vida. Então até mais, até o próximo vídeo, que é quinta-feira, às 4 horas.